glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um momento, Deus glorioso, Pai. Vamos, Senhor, nesse momento, Pai, ouvir a Tua palavra, Pai. Eu quero nesse momento, meu Deus, aqui junto com meus irmãos, meu Deus, apresentar aquele que vem em Teu nome, Senhor. Aquele, meu Deus, que vem, Pai querido, nesse dia de hoje, Pai, trazer a Tua poderosa palavra. Pai, que o Senhor venha, meu Deus, fazer de acordo com a Tua vontade. Que a nossa vontade caia por terra. Que o Senhor Deus manifeste a Sua glória neste lugar. Que o Senhor venha agraciar, Senhor, essa igreja, nessa noite de hoje, com a Tua poderosa presença, Pai. Espírito Santo de Deus, na verdade. Pega na Tua unção, sopra nesse lugar, sopra do Teu Espírito, Senhor, sobre essa igreja, sobre esses jovens, oh meu Deus, sobre cada um que aqui está, sobre essa vida, sobre essa família, meu Deus, sobre aqueles que estão nos leitos de dor, sobre aqueles que são nos presídios, aqueles que nesse momento, Pai querido, aleluia, estão sofrendo tristeza, angústia, depressão. Meu Deus, onde eu tiver desse, Pai, nos quatro cantos da terra, Pai, o Senhor vai visitá-los agora, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Muita alegria, receba para trazer a palavra nessa noite de hoje o diácono. Glória a Deus, em nome de Jesus. Esqueci até o nome. E é porque na família, imagina o pastor. Boa noite, igreja. Seja a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Jesus. Livro do Atos dos Apóstolos. Isso, Roberto, só me confirma o versículo. Aleluia, Deus. 7:5. Enquanto você está procurando, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida da reverenda Joyce Cristo. Deus abençoe sua vida, a vida do ministro Roberto, que teve a confiabilidade no nosso ministério. Amém? Que o céu nessa noite possa trazer sobre a sua vida toda a revelação distinta para a nossa vida nessa noite. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Amém? Eu quero pedir aqui que a banda ministre junto comigo nessa noite, amém? Total liberdade. Aleluia. Aqueles que puderem se colocar de pé, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero dizer que eu estou cheio da ousadia de Deus. Glória a Deus. Aleluia. No texto, eu quero dizer que eu estou cheio da ousadia do Eterno. Glória a Por que Deus. não vai? Você me pergunta, mas por que não vai? Porque eu estou assegurado pela palavra. Eu estou assegurado pela palavra. Diz assim, Atos capítulo 7, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. 55 mais uma vez. Mas Estevão, repita comigo, cheio do Espírito Santo. Agora um pouquinho mais forte. Com os olhos fixos no céu. Um pouquinho mais forte. Com os olhos fixos no céu. Ele viu a glória de Deus. Jesus em pé à direita de Deus. A Bíblia no seu assento. Permaneça de pé, eu quero orar uma vez mais contigo. Glória a Deus. Senhor Deus, Espírito Santo, lá a palavra Deus será ministrada. E nós, Pai, como teus filhos, teus servos, nós como a tua igreja eleita, Pai, contigo, estamos aqui para ouvir a tua mensagem pura. Deus, uma mensagem
que veio do alto, que veio dos céus. Então, Jesus, eu lhe peço, saca-me da tua aljava nessa noite. E Deus me lança, Deus, como uma flecha lá no terreno do inimigo. Olha, Espírito Santo, nós entendemos que nós não podemos nada, nós entendemos que nós não fazemos nada, mas, Senhor, aquele, aleluia, que levantou Estevão, é aquele que nos levanta para ser cheio do teu Espírito. Então, nessa noite, fala com a tua noiva, fala com a tua igreja, fala sobre a tua eleita. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu peguei o microfone, eu disse que eu estava cheio de ousadia. Aleluia. Só que, para ser sincero, tem uns 2 meses que o convite foi feito, mais ou menos. E de lá para cá não desceu nada do céu sobre minha vida. Minha esposa sempre que eu vou ministrar, ela fala: recebeu revelação, Deus falou contigo. Eu falo: tá tudo certo, filha, tá tudo ok. Só que dessa vez, ministro, foi diferente. Eu li o texto, eu pensava no texto e não via nada. Eu li o texto, eu observava o texto e não descia nada. E nisso, eu me arrumando, o Espírito Santo falou comigo. Sabe por que não desceu nada? Porque você precisava passar por essa situação para poder dar o testemunho. E enquanto eu estava aqui cultuando com os irmãos, eu até anotei porque eu me esqueço. A irmã Joyce, Deus abençoe a sua vida, reverendo. Ela louvou: ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Aleluia! Aí veio um grupo e louvou: foi por causa dele. Eu não parei por causa dele. Eu não desisti por causa dele. Eu não me abati por causa dele. Para que nós possamos entender o texto, guarde isso. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de fazer menção retrata a história de Estevão. Um personagem muito conhecido, um personagem que tem a sua fama entonada no livro do Atos. Só que é um personagem que a Bíblia não retrata muito da sua história. A Bíblia não fala sobre os seus pais, a Bíblia não fala sobre a sua descendência. É um personagem que está descrito que foi imposto para ajudar os apóstolos. E nós que somos servos, alguns cristãos até de berços, nós crescemos no nosso ministério pessoal com Cristo, entendendo que Deus, Ele tem total poder, que Deus tem total, aleluia, autoridade para mudar qualquer situação em nossas vidas. Entendem isso? Nós, como servos e servas de Cristo, como uma igreja eleita pelo Deus Todo-Poderoso, crescemos entendendo que Deus, Ele tem total autoridade para modificar qualquer situação. E diante da Bíblia, guarde isso, diante do texto, nós podemos entender e ver vários exemplos. Se lembra de Moisés? A Bíblia vai dizer que quando Deus levanta Moisés, Arão e Miriam se levantam contra Moisés dizendo: porventura, o Senhor Deus só tem falado através de Moisés? Porventura, Deus só tem falado com Israel através dele e Deus não tem falado através de nós? A Bíblia declara que Moisés ele era um homem muito manso, um homem que talvez não queria entrar em conflitos, e por conta disso, a Bíblia descreve que não foi Moisés, os pastores, que foi lá se defender. Não foi Moisés que foi falar com Miriam. Não foi Moisés que foi falar com Arão. Mas a Bíblia descreve que quando o eterno Deus, Ele percebe que Arão e Miriam está falando contra Moisés, a Bíblia descreve que uma nuvem desce, aleluia, manda que eles fossem para fora. E quando ele chega lá fora, o Deus tem falado: porventura, vocês não têm medo de falar do meu servo? Porventura, Arão e Miriam, vocês não têm medo de falar de quem eu tenho escolhido? Portanto, entenda algo: nós que somos chamados, nós que somos escolhidos, nós que temos um ministério exercido e estamos exercendo na presença, nós não precisamos falar, entenda, nós não precisamos gesticular. A Bíblia está dizendo: nós não precisamos querer resolver a briga no meio do braço, no meio da força, querendo gesticular, mas o texto está dizendo: se Deus levantou, Deus ele julga a tua causa. Se Deus te ergueu, Deus é quem irá nos justificar.
Ei, Moisés, você não precisa discutir. Moisés, você não precisa gritar. Moisés, você não precisa querer debater. Moisés, deixa que eu falo por você. Moisés, deixa que eu falo por você. Moisés, deixa que eu entro nessa guerra por você. Moisés, eu estou pregando para Moisés essa noite, que como a Helena disse, estão resistindo, os céus estão dizendo, eu falo por você, eu trabalho por você. Ei, eu lhe garanto. Olhe para o altar em nome de Jesus. A mensagem será rápida, mas objetiva. Aleluia! É interessante nós vermos os cuidados de Deus com a noiva, os cuidados do Eterno com a sua igreja. Quando eu leio o livro do Atos, capítulo 7, eu não consigo, diante da revelação que me foi dada, não deixar de falar sobre o povo caminhando no deserto. Entenda, Deus levanta Moisés. Moisés, ele, usado por Deus, tira o povo do Egito. Enquanto o povo está caminhando, começa a lhe faltar comida. Enquanto o povo está caminhando no deserto, começa a lhe faltar alimento. A Bíblia diz que Deus, ele começa a prover o alimento. Deus, ele começa a prover a comida. Só que também, quando o povo está caminhando no deserto, começa a faltar água. A Bíblia vai dizer que eles estão passando por uma região onde a água era amarga, era insalobra, era uma água que não era própria para o consumo humano. Só que Deus olha para Moisés e fala: Moisés, quem te levantou fui eu, quem te deu autoridade fui eu. E Moisés, se eu te dei autoridade, faz o seguinte: pega este graveto, lança sobre essas águas amargas, meus irmãos. A Bíblia descreve que quando Moisés pega o graveto e lança na água, a água que era amarga, insalobra, pura para o consumo humano, agora se torna uma água boa para beber. Nessa pesca não conseguiria limpar aquela água, mas o Todo-Poderoso é aquele que limpou. E não vai. O que o Senhor está querendo dizer com isso é que se Deus te levantou, aquilo que está nas tuas mãos, Ele potencializa com poder para lhe dar autoridade no meio da tua queda. Olha, se foi Deus quem te encheu, até aquilo que lhe causa medo, até aquilo que lhe causa espanto, aquilo que faz você retroceder, Ele diz: o que você tem na mão, potencializo. O que você tem na mão, potencializo. O que você tem na mão, é potencializo. Os cuidados de Deus com a noiva, os cuidados de Deus para com aquele a quem Ele chamou. Entenda, nós vamos andar um pouquinho da Bíblia, mas o foco é Atos 7. Estamos falando sobre o cuidado de Deus com a sua noiva. A Bíblia descreve, aleluia, está descendo agora, que um certo rei, se eu não me engano, na Síria, um rei que estava lutando contra Israel. A Bíblia diz que em todos os ataques que a Síria tentava contra Israel, era frustrado. Em todos os ataques que a Síria tentava contra Israel, dizendo: vamos armar uma emboscada, vamos por ali, vamos treinar Israel e vamos derrotá-los. Em todos os ataques que o inimigo tentava, eu estou pregando, o céu já está falando, aleluia. Em todos os ataques que o inimigo tentava contra o povo de Deus, eu estou falando aqui para um povo eleito. Em todos os ataques que o inimigo tentava contra a nação de Deus, a Bíblia diz que Deus descia com revelação, revelava ao profeta por nome Eliseu. Eliseu ia até o rei, dizia: não passe por lá, não pegue esse caminho, porque ali tem uma emboscada. Deixa eu lhe falar algo: você não está sozinho na tua guerra, você não está sozinho nessa peleja. Minhas flores, não estamos sozinhos de forma alguma, não estamos só de maneira alguma. Tem um Deus que desce com revelação, dizendo: eu cuido e eu livro, eu cuido e eu guardo, eu cuido e eu vou na frente, eu cuido, e Satanás não pode derrubar. Tem um Deus que levanta uma noiva e não permite que Satanás se levante contra ela. Tem um Deus, aleluia, que levanta uma igreja e não permite que as portas do inferno prevaleçam sobre ela. Isso é lindo. Isso é lindo aos nossos
povo amado. Entenda, nós somos separados com uma nação eleita, e isso é lindo, com uma nação separada por Deus. E Deus, quando separa algo, Ele mantém o seu zelo. Enquanto eu prego, o Espírito Santo fala comigo agora. Tem pessoas, tem cristãos que estão achando que não tem valor, que estão achando que perdeu a intimidade, que está achando que perdeu a comunhão, mas o céu está dizendo: eu ainda tenho zelo pela tua vida, eu ainda tenho amor pela tua alma, eu ainda quero cuidar da tua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Enquanto a Síria tentava, enquanto a Síria armava cilada, Deus revelava. O ataque era surpreendido e Israel tinha vitória. Está lembrado? Como não lembrar dos 3 jovens hebreus levados para a Babilônia? Isso é lindo e aquece meu coração. A Bíblia vai dizer que quando o rei Nabucodonosor se levanta dizendo: vocês não vão se prostrar sobre a estátua, os jovens se voltam para o rei dizendo: não necessitamos responder, ó rei, o Deus do céu, aleluia, o Deus do céu é quem vai falar por nós. Ó rei, eu não preciso falar com você. Ó rei, eu não preciso se levantar contra você. Tem alguém zeloso que fala por mim. Tem alguém zeloso que fala por mim. Tem alguém zeloso que olha por mim. Ei, Nabucodonosor, eu não preciso falar nada, eu não preciso responder, eu não preciso questionar, eu não preciso querer fazer força, eu não preciso querer resistir. Faz o seguinte, Nabucodonosor: você quer lançar nós na fornalha? Lança, mas deixa eu lhe dar um recado. Tem alguém que não me deixa só, tem alguém que não me deixa sozinho, tem alguém que não me deixa na mão do inimigo, tem alguém que não me deixa na mão daqueles que querem o nosso mal. Deixa eu lhe falar algo. A Bíblia, você conhece muito bem, descreve que quando eles estão sendo levados até a fornalha, Nabucodonosor pega os homens mais fortes, os melhores guerreiros, e enquanto eles estão caminhando, os guerreiros foram queimados somente com a fumaça, com o calor. Enquanto isso, os 3 jovens permaneceram de pé. Aleluia. A Bíblia descreve que quando eles são lançados na fornalha, Nabucodonosor se levanta do seu trono, olha para dentro do fogo e diz: o que está acontecendo? Nós não lançamos somente 3 homens, 3 jovens. Alguém olha para Nabucodonosor e diz: sim, nós lançamos 3, mas Nabucodonosor diz: eu porém estou vendo 4 homens dentro da fornalha, e um deles é semelhante ao filho dos deuses. Tem alguém que zela por você. Tem alguém que zela pela sua noiva. Tem alguém que zela pela sua igreja. Tem alguém que cuida da sua noiva. Aleluia. Meu irmão, isso é lindo. Meus irmãos, isso é forte. Meus irmãos, isso aquece o nosso coração. Saber que tem um Deus que zela de maneira terrível contra os nossos inimigos. A Bíblia descreve, se eu não me engano, no livro de Abacuque ou de Obadias, se eu não estiver enganado, que Deus, Ele é um Deus grande e um Deus terrível para contra os inimigos. Deus, Ele é um Deus grande e um Deus terrível para contra os nossos adversários. Deus, eu vou falar de novo, Ele é um Deus grande e um Deus terrível contra o teu acusador. Eu vou falar para você entender. Deus, Ele é um Deus grande e um Deus terrível contra o teu adversário. Ei, sabe essa prova que você está passando? Ele é grande, mas Ele é terrível para lhe dar a vitória. Deus, Ele é um Deus grande e de sobremaneira Ele é terrível para lhe honrar. O zelo de Deus com a noiva, o zelo de Deus com a igreja, o zelo de Deus para com aqueles que Ele chama. Eu estou pregando e já tem crente chorando.
Isso é a mensagem fazendo efeito. Eu estou pegando, já tem crente enxugando as lágrimas. Isso está dizendo que Deus está na casa. Aleluia. Toda vez, reverenda, que eu vou pregar, eu digo: amém. O culto ele precisa revelar a mensagem. E hoje foi revelado 3 vezes. Então se segura nesse banco que nós vamos decolar. Entendemos o cuidado dele conosco. Entendemos que quem ele chama, ele zela. Entendemos nós que quem ele chama, ele cuida, certo? Entendemos nós que quando ele elege uma nação, ele vai na frente dela. Voltando lá de Moisés, está descendo tudo agora. A Bíblia nos diz que enquanto eles estão no deserto, o Espírito de Deus, o próprio Deus, melhor dizendo, prepara uma coluna de nuvem durante o dia, de forma que enquanto o povo está caminhando, não se queimasse com o excesso de sol. E durante a noite, ele colocava colunas de fogo para aquecer o seu povo, de forma que não morresse congelado. Eu estou falando isso e eu estou me arrepiando, porque Deus está dizendo: eu cuido da igreja, eu gero da noiva, eu cuido dela, eu protejo ela. Se preciso for, meu irmão, ele coloca uma nuvem para te assegurar. E se preciso for, ele coloca lá varetas de fogo para lhe fazer estar dentro, queimando na presença dele. Está lembrado de Elias? A Bíblia descreve que após Elias matar cerca de 850 profetas de Baal e entre profetas de Acera, a Bíblia descreve que Jezabel se levanta dizendo: amanhã a essa hora me faça assim outro tanto, se os deuses, aleluia, que me faça assim os deuses, se eu não tiver na minha mão a cabeça de Elias. A Bíblia descreve que quando Elias fica sabendo que Jezabel havia ameaçado ele de morte, Elias ele quer correr, ele pega o seu moço e caminha cerca de um dia ao deserto, deixa o seu moço de lado e continua caminhando. Entenda, Elias foi levantado por Deus, certo? Elias foi erguido por Deus com toda a certeza. Só que agora Elias está passando por um momento onde ele acha que será morto. Agora Elias está passando por um momento onde ele acha que vai ser abatido, aonde ele acha que Jezabel irá mandar matá-lo. A Bíblia nos traz a informação que Elias chega até uma árvore, se deita e começa a dormir. Elias, antes disso, melhor dizendo, ele faz uma oração dizendo: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, então se for assim me mata, leva a minha vida, porque eu não consigo mais. Elias já estava com medo, Elias já estava apavorado, melhor dizendo, Elias achava que não tinha como ele sair com vitória dessa situação. Mas nós não estamos falando de um homem natural, nós não estamos falando de um povo natural. Mas como assim, diácono, você não é normal, eu não sou normal? E sabe por quê? Nós temos um Deus zeloso, que zela, que guarda, que trabalha e que vai na frente da tua noiva. Enquanto Elias está dormindo, após ele pedir a morte, Deus, o próprio Deus, envia um anjo, desperta Elias do sono, fala: Elias, se coloca de pé. Elias olha para o lado, aí tem pão, aí tem brasas, está pensando que vai morrer. Elias não vai não, se coloca de pé, acorda do sono. Esse medo não é maior do que o teu Deus, esse medo não é maior do que aquele que te elegeu. Elias, acorda desse sono, se coloca de pé, toma posicionamento. Está fraco, então coma desse pão. Está sem força, então se aquece ali nessa brasa, porque a providência chega e você não morre. Entenda isso. A Bíblia diz que após Elias comer, ele caminha cerca de 40 dias pelo deserto, sem mais nenhum alimento. Ei, os céus está dizendo: eu estou derramando algo na sua vida que vai te dar força. Não é só para hoje, não é só para amanhã, não é só por essa semana. Olha isso, os céus está dizendo: eu estou derramando uma palavra no teu coração que não vai te deixar cheio só por hoje, não.
Deus que está sempre ao lado, um Deus que atende o clamor da sua noiva. A Bíblia vai dizer que Deus ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. E deixa eu lhe falar, isso foi confirmado hoje com louvor. Aleluia! Deus ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós imaginamos. Entenda, Deus tem levantado Estevão. Entenda, como o Senhor começa a ministrar agora, Deus ele tem erguido Estevão. A Bíblia vai dizer que após a descida do Pentecoste, a igreja primitiva, ela começa a crescer de maneira muito grande. Após a descida do Pentecoste, a igreja primitiva, ela começa a se expandir, de forma que os apóstolos já não conseguem mais servir a mesa, cuidar das viúvas e ministrar a palavra para a igreja. A Bíblia vai dizer que agora os apóstolos decidem levantar 7 homens, homens justos, homens tementes a Deus, homens que guardassem a palavra e que de preferência fossem cheios do Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer que no meio desses 7 homens foi levantado Estevão. E enquanto Estevão foi levantado, a Bíblia nos diz que Estevão era um homem reto, temente a Deus, e o texto deixa muito enfatizado, ele era um homem cheio do Espírito de Deus. A Bíblia nos afirma que quando Estevão ele começa a servir, ajudando os apóstolos a servir da mesa, cuidando das viúvas, Estevão ele começa a ser cheio, sobremaneira, que o pessoal olha e começa a ter inveja dele, que os inimigos olham e começam a querer entender contra Estevão. Entenda, a Bíblia vem a nos dizer que enquanto Estevão estava servindo, alguns dos judeus vinham até Estevão e queriam debater com ele, pastores, queriam debater com ele, queriam debater o ensino, queriam debater sobre sabedoria, queriam debater sobre conceitos, queriam debater com ele sobre o texto. Só que a Bíblia deixa muito claro que de forma alguma eles conseguiam debater com Estevão, porque enquanto eles estavam discutindo e debatendo com Estevão, aleluia, sobrevinha sobre a vida de Estevão uma sabedoria sobre-humana, de forma que eles ficavam pasmos. De onde vem essa sabedoria? De onde vem essa palavra? Imagino eu, vamos a Bíblia, ele fica xixando um para o outro, mas não dá para debater com ele, mas não dá para falar com ele, não dá para tentar para ele, não dá para tentar deter ele. Eu estou pregando para profeta nessa noite, entenda isso. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino, ele ficou xixando de lado. Nós tentamos debater, nós tentamos derrubar, nós tentamos falar que Estevão estava errado, nós até tentamos falar que Estevão não estava certo, nós até tentamos falar que Estevão estava caminhando de forma errada. Só que todas as vezes que nós lançávamos a palavra contra Estevão, dizendo que ele não podia e que ele estava errado, Estevão nos surpreendia de maneira sobre-humana, demonstrando que não era algo humano, que não era algo carnal, demonstrando que não era algo do homem que falava com ele, mas sim algo que vinha do alto. Eu imagino ele dizendo entre si: é impossível falar contra Estevão, é impossível derrubar o ministério de Estevão. Eu imagino eles falando entre si: é impossível tratar o mal contra Estevão, porque sempre que nós tentamos armar emboscada por meio de conversas, Estevão se mostra um homem hábil na palavra. Deixa eu lhe falar algo, o céu já está falando comigo nessa hora. Podem até tentar lhe deter com palavras, podem até tentar lhe deter dizendo que você não faz, que você não pode, que você não consegue, que você está sem autoridade, que você é um vaso vazio. Podem até tentar falar, mas o céu já está me autorizando a dizer: é ele quem fala por você, é ele que coloca a palavra na tua boca, é ele quem te orienta. É incrível que nós somos ministrando e o céu já falando conosco. Tá bom, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Tem crente que diz, mas a afronta é muito grande. Tem crente que diz, mas a perseguição é muito grande. Tem crente que diz,
Isso é lindo. Entenda a mensagem. Entenda o conteúdo da mensagem. A essência da mensagem. Isso é lindo. Ter um Deus que zela por nós. Ter um Deus que cuida de nós. Ter um Deus que nos assegura. Isso é lindo. Nós poder chegar numa congregação linda dessa e dizer que nós temos um Pai, que se precisar é só chamar. Isso é lindo. Como eu disse, isso aquece os nossos corações. Só que Jesus, Ele é uma pessoa muito bacana, vamos dizer assim. Jesus, às vezes, Ele nos coloca à prova. Jesus, às vezes, Ele nos coloca de sobremaneira numa prova que exige de nós muita confiabilidade, muita confiança. Entenda, até aqui Deus estava falando por Estevão. Até aqui os céus estavam tratando sobre Estevão. Até aqui os céus estavam garantindo Estevão. Só que a Bíblia veio nos dizer que agora, aleluia, algum dos homens judeus olha um para o outro e diz: não dá para falar com ele, derrubar ele com palavras. Fala o seguinte: vamos pegar alguns homens, vamos pagar a eles certa quantia e vamos dizer que Estevão está blasfemando contra Moisés e contra Deus. Entenda, aqui foi armado uma cilada, aqui foi armado um objetivo para derrubar Estevão, mas já não vale. Nós estamos falando, o Senhor está falando de um Deus que livra Israel da emboscada. E por que Deus não pode livrar Estevão? Deixa eu lhe falar algo. Às vezes o céu quer testar a nossa fé. Às vezes o céu quer testar se você vai dizer que ele é grande no meio da bênção, ou se você vai dizer que ele não é grande no meio da prova. Às vezes o céu quer nos testar, e Deus quer ver o que nós iremos sair no momento da dificuldade, no momento da prova, no momento da tensão, no momento em que nós estamos sozinhos, sabe? Aquele momento que só você sabe, aquele momento que só você sabe como você passou, aquela situação que só você sabe porque você passou sozinha. Tem ou sozinho, tem momentos em que o céu se cala, tem momentos, eu estou falando isso, e tem pessoas chorando. Olha isso, meu irmão, o céu já está garantindo a palavra. Entenda, o céu já está dizendo, sabe, quando você está chorando no secreto e parece que nada acontece, e parece que nada muda. Ei, eu não estou deixando você sozinho, eu não estou deixando minha serva sozinha. O texto está dizendo: eu cuido de você, eu zelo por você, eu trabalhei por você. Tem momentos que os céus, eles são de bronze, mas deixa eu lhe dizer, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus, o Criador da terra, Ele é o Deus que me ouve. A Bíblia descreve, olhe para o altar em nome de Jesus. Enquanto eu estou pregando, o céu já está trazendo uma câmara de palavra no meu coração. Isso tudo é crente que precisa ouvir esse texto. E deixa eu falar bem calmo para que você, profeta e profetiza, entenda. Isaías diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, que ainda amamenta, de forma alguma eu me esquecerei de ti. Fala mais calmo que é para você entender bem direitinho, profeta. Ainda que uma mãe se esqueça, ainda que uma mãe abandone, ainda que uma mãe deixe de ter sede, olha isso, seguro glória e de aleluia. Ele diz: tenho a ti cravado o teu nome na palma das minhas mãos. Você está entendendo, profeta? Você está entendendo, profetiza? Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Ele não pode te esquecer. Ele não consegue te esquecer. Ele não consegue te deixar sozinho. Ele não consegue te deixar isolado. Ele é um Deus zeloso. E Ele está
palavras. Olha isso. Agora fica estranho. Porque servir um Deus que me protege no deserto, servir um Deus que me protege durante a noite no deserto, é maravilhoso. Servir um Deus que quando eu peço a morte e quero desistir, Ele traz o alimento e a chama, me manda prosseguir. Isso é incrível. Servir um Deus, pastor, que me garante no meio das minhas guerras, deixando de que o inimigo me encurrale para que eu possa encurralar o inimigo, isso é incrível. Servir um Deus que, como Pedro, quando a sogra dele estava enferma em casa de cama, leva Jesus até a casa dela e só de os tocar nela ela é curada, isso é perfeito. Servir um Deus que, quando eu estou falando isso, não é o céu que está mostrando no coração. Servir um Deus que, quando os dois discípulos, Cleopas e alguns estudiosos dizem que provavelmente era sua esposa, estavam saindo de Israel e caminhando até Emaús, quando Jesus seria crucificado, a Bíblia diz que quando eles estão saindo do sítio da promessa e estão caminhando em direção a Emaús, o próprio Cristo, o próprio Salvador ungido caminha com eles. O próprio Jesus Nazareno começa a andar ao lado deles. Entende? Para que não fique muito vago isso. Quando os discípulos saem de Israel e vão sentido até a cidade de Emaús, é muito claro, Emaús, ela tem um significado, se eu não estiver enganado, no aramaico, como um local de banhos termais, um local de águas quentes. E isso é comprovado pela ciência. Está estressado? Está nervoso? Toma um banho quente, relaxa. Você vai irá se sentir melhor. Então os discípulos estavam sendo o centro da promessa, porque estavam estressados e com medo, porque o mestre havia sido crucificado, e estavam caminhando, segundo Flávio Josefo, cerca de 11 quilômetros até Emaús. Entenda isso, eles estavam saindo do centro da promessa, porque estavam cansados, porque estavam com medo, e estavam caminhando até o local de banhos termais. Eles estavam marcando a promessa, estavam marcando Israel, e estavam caminhando até um ambiente em que provavelmente iriam se sentir bem. Só que enquanto eles estão caminhando, saindo do centro da promessa, eu quero falar isso com calma, para que você como igreja possa entender. Enquanto eles estão saindo do centro da promessa e estão caminhando em direção a Emaús, não foi nenhum dos apóstolos, ou melhor, nenhum dos discípulos, ou alguém que acompanhava a multidão de Cristo, que foi até eles. Mas entenda, enquanto eles estão desistindo da promessa, estão desistindo de Israel e Jerusalém, o próprio Cristo ressurreto começa a caminhar ao lado deles, começa a andar com eles. O próprio Cristo, o Salvador ungido, começa a falar com eles. Deixa eu lhe dizer algo. Está pensando em parar? Não vai parar não. Está pensando em retroceder? Não vai não. Porque Ele está dizendo, você pensa em parar, mas eu estou no teu lado dizendo, continua. Você pensa em parar, mas eu estou no teu lado dizendo, você não para, você não desiste, você não, meu Deus do céu, você não sabe por que você não consegue parar, porque em ti existe resistência. Existe resistência. Existe resistência. Aleluia. Fala a verdade, isso não é lindo? Isso é tremendo. O meu coração queima, aleluia. E quando eu digo isso, os céus me fazem lembrar de Jeremias. Glória a Jesus. O texto que eu estou pregando aqui, meu irmão, não tem nada. Eu só notei 3 coisinhas que foi falado no culto. Não tem esforço algum. O céu já está falando com a sua noiva. Enquanto Jeremias, ele disse que queria parar. Enquanto Jeremias, o seu texto só me fala agora, Jeremias capítulo 20, quando ele é preso e lançado no cativeiro, ele diz que por mais que eu tente e
pense em parar, ainda que eu pense em retroceder, tem uma chama que arde aqui dentro. Tem uma chama que arde aqui dentro. Tem uma chama que não me deixa parar. Tem uma chama que não me deixa, olha isso, retroceder. Tem uma chama que não me larga. Tem uma essência que não me faz parar. Eu tenho uma essência que não me deixa ir para trás. Deixa eu falar, essa essência é o cuidado de Deus com a sua mão. Isso é lindo. Nós facilmente conseguimos dizer glória a Deus com esses textos. Nós facilmente conseguimos dizer aleluia com esses textos. Só que quando os céus resolvem provar a nossa fé, só que quando Deus resolve provar a nossa resistência, ministro, e quando os céus resolvem provar a nossa força, e quando os céus resolvem provar se nós temos ou não raiz, e quando os céus resolvem, aleluia, provar se nós somos ou não servos por excelência, e quando os céus resolvem provar se nós vamos continuar dizendo que Ele é grande no meio da luta, se nós vamos continuar dizendo que Ele é fiel no meio da prova, e quando Deus resolve se calar, tem crente ainda aqui. Aleluia! Entenda isso. A Bíblia diz, na primeira afronta, Deus colocou palavras na boca de Estevão. Na primeira afronta, Deus ele foi na frente e deu sabedoria. Só que agora, o texto nos diz que é feito, é elaborado uma situação para conseguir incriminar Estevão. Estava dizendo, nós vimos que Estevão tem blasfemado contra Deus e contra Moisés. A Bíblia diz que Estevão é arrasado, traduzindo, é pego, é levado até o julgamento, até o sinédrio. A Bíblia diz que quando Estevão, e quando Estevão ele é levado ao julgamento, a Bíblia diz que estão falando acusações falsas sobre Estevão. E eu quero falar isso bem calmo, que é para você entender de novo. Estão falando acusações falsas sobre Estevão. Estão falando palavras vãs, mentirosas sobre Estevão. Estão falando coisas que Estevão não fez. Estão dizendo palavras que Estevão não disse. Estão colocando Estevão numa situação em que ele nunca esteve. Estão apontando, estão acusando Estevão. E durante todo o período em que estão acusando Estevão, Estevão fica calado. Só que eu já falei isso. Estevão não é um homem natural. Estevão não é um homem comum. Estevão não é um servo comum. Estevão não é multidão que só aperta e oprime. Mas Estevão extrai virtude. Mas Estevão extrai conhecimento. Mas Estevão extrai raiz. E deixa eu falar algo: aquele que tem raiz é diferente. Aquele que tem raiz, ele é diferente. Eu estou falando aqui, olha para o altar em nome de Jesus. Eu estou falando aqui de um homem que está sendo julgado por coisas que ele não falou, por atitudes que ele não teve. Só que enquanto ele está sendo julgado, ele ainda é homem de Deus. Enquanto ele está sendo meu pastor apontado, ele ainda é homem de Deus, mensageiro. Enquanto ele está sendo acusado, ele ainda é homem de Deus. Enquanto estão falando coisas que ele não fez, ele ainda continua sendo homem de Deus. E por ele ser homem de Deus, ele precisa a tempo e a fora de tempo, como foi dito pelo Mestre Jesus, exercer o seu ministério. Entenda, enquanto ele está sendo acusado, ele fica quieto. Só que no capítulo 7, quando lhe é dada a oportunidade para que Estevão pudesse poder, aleluia, talvez se defender, talvez ele poderia, Estevão
dizer: olha, eu não fiz, olha, eu não falei, olha, eu não fiz o que estou falando. Só que a Bíblia diz que quando dão a palavra para Estevão se defender, Estevão, como homem, se retrai, se coloca para trás e entra em cena um profeta, o homem de Deus, aquele que tem a chamada dada por Deus, no momento que era para Estevão se defender. A Bíblia nos diz que Estevão começa a dar uma aula de Bíblia. Estevão começa a pregar lá dos tempos de Moisés. Estevão começa a falar lá dos patriarcas. Deixa eu lhe dizer algo: a sua situação atual não deixe o teu ministério no chão. A tua dificuldade não deixe o teu ministério em segundo lugar. O teu problema não impede o poder de Deus, a ação de Deus na tua vida. Enquanto eu estou falando de Estevão, Estevão está falando do céu. Enquanto eu estou criticando Estevão está ministrando sobre o reino. Enquanto eu estou falando que ele fez, Estevão está dizendo: Jeová, o Deus Todo-Poderoso, é que certo, Jeová, o Todo-Poderoso, é que guardou no deserto, Jeová, o Todo-Poderoso, é quem levantou a igreja. Deixa eu falar para você, profeta: o seu ministério, ele vem acima da tua dificuldade. O teu ministério está acima do teu problema. E deixa eu lhe dizer algo: de sobremaneira diga que você não pode, porque a situação é difícil. De sobremaneira diga: eu estou falando isso, mas eu estou vivendo isso. Essa palavra é para mim primeiro. Enquanto a mensagem é revelada, eu falo: sim, Jesus, sim, é desse jeito. Enquanto falam que você não pode, Deus está dizendo: eu te garanto, fala, prega, exerce a chamada, exerce o ministério. Eles estão te caluniando, estão te apontando. Deixa eu falar algo: disseram que o meu ministério não vale. 16 anos pregando a palavra, disseram que o meu ministério não vale nada. Só que enquanto isso, o céu já está dizendo: fala da palavra, prega do evangelho, fala que eu te levantei, fala que eu te levantei. Ele é maior do que qualquer acusação, ele é maior do que qualquer problema. Eu sinto uma ousadia tremenda na paz de Deus. Aleluia, aleluia. Estevão dá uma aula de Bíblia. Estevão dá uma aula da palavra. Fala dos patriarcas de Abraão, Isaac, Jacó, fala de Moisés. Estevão começa a falar de Saul, de Davi. Após falar de Davi, Estevão começa a ministrar, a falar sobre Salomão. Após Estevão falar sobre Salomão e terminar o seu texto, terminar a sua mensagem, Estevão agora, ele começa a dizer verdades. Entende? Olha isso, estavam proferindo mentiras contra Estevão. Estavam proferindo mentiras contra Estevão. Estavam falando que Estevão fez o que ele não fez. Só que o texto no capítulo 6 vai dizer que quando eles estavam no julgamento, enquanto eles julgavam e caluniavam Estevão, falavam mentiras sobre Estevão, eles olham para Estevão e lembra que eu falei que Estevão não é um homem natural. Quando eles olham para Estevão, eles se assustam e dizem para o outro: olha para o rosto dele, o rosto dele é semelhante ao Filho de Deus, o rosto dele está diferente, o rosto dele tem algo que não é normal, o rosto dele tem algo que não é visível aos olhos do homem, o rosto dele tem algo que o homem não pode fazer, no rosto dele tem um semblante que o homem não consegue ter. Ei, Estevão não é natural, ele tem a pura essência do céu. A pura essência de Deus. Enquanto apontam ele está cheio de Deus, exalando Deus, transpirando Deus. Enquanto criticam ele está cheio da presença de Deus. O céu já está falando para alguém que está te criticando, mas está cheio. Estão falando mal de você, mas você está cheio. Estão falando do teu ministério, mas
A Bíblia vem dizer que enquanto eles estão, como eu disse, apontando Estevão pega a palavra, ministra, e quando ele termina de ministrar, ele começa a trazer verdades em suas revelações. Estevão diz que aqueles homens eram homens incircunciosos de ouvido e de coração, homens que não estavam aptos para receber a palavra, homens que não estavam aptos para receber o Evangelho, homens que não estavam aptos para andar conforme a palavra. Quando Estevão ele começa a confrontar através da palavra, a Bíblia nos afirma que no seu coração eles se revoltam. E o texto é muito claro e enfático em dizer que com seus dentes eles rangiam de raiva contra Estevão. Aleluia. Quando Estevão falava a verdade, pregava a verdade, em seu coração aqueles judeus se levantavam e tramavam, rangindo os dentes contra Estevão. Só que isso é incrível, isso é maravilhoso, porque Estevão, aleluia, não estava segurado pelo homem. Estevão não estava segurado pela matéria, pela carne, pelo braço do homem, mas Estevão estava segurado pelo céu. E quando eles rangeram os dentes para dizer: vamos pegar Estevão, vamos matar Estevão, vamos apedrejar Estevão, vamos fazer com que Estevão seja morto. Aí entra o capítulo, o versículo do número 55, e o texto diz: mas Estevão estava cheio do Espírito Santo e com os olhos fixos do céu. Aleluia. Entenda isso. A acusação chegava, meu pastor, a acusação chegava, reverenda, só que os olhos de Estevão não estavam para o acusador. Os olhos de Estevão, pastores, não estavam sobre aquele que trazia julgamento sobre ele, mas os olhos de Estevão estavam fixos no céu. Quem está cheio de Deus não consegue olhar para a acusação, não consegue olhar para palavras contrárias. Quem está cheio do eterno não consegue, aleluia, olhar para a esquerda ou para a direita, porque antes dele querer olhar para o lado, os olhos dele estão fixos na chamada, na promessa. Os olhos dele estão fixos naquele que o chamou. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Estão falando mal de Estevão, mas Estevão está olhando para cima. Estão apontando, mas Estevão está olhando para cima. Estão me caluniando, mas Estevão está olhando para cima. Estevão está dizendo: o meu alvo é o céu, o meu objetivo é o céu. Eu tenho compromisso com o céu. Não é com palavra contrária, não é com fofoca, não é com luxo de dirigir. O compromisso nosso é com ele, é com ele, é com ele. Nosso compromisso é com ele. Estevão está dando uma aula. Não adianta ser cheio do Espírito e está dando ouvido para fofoca. Não adianta ser cheio do Espírito e está dando ouvido para a direita. Olha para o alto, olha para o céu, olha para ele, olha para o teu mestre. Estevão cheio de Deus, olhando fixo. Eu vou frisar nisso. Fixo. Não adianta começar a olhar e desviar o olho. Não adianta querer ter algo no céu e cair do lado. Os céus estavam dizendo que tem que ser fixo, tem que ter propósito, tem que ter perseverança. Eu posso falar algo, reverenda? O grupo está de pé porque teve resistência. Foi ela que disse, foi a reverenda que disse: tem que estar com os olhos fixos, com resistência no Criador, com resistência. Venha resistência.
tinha livre-arbítrio até antes de conhecer a palavra. Conheceu a palavra, aceitou Jesus, aceitou o ministério. Ele está dizendo: eu não te perco, eu não te deixo, eu não te largo, eu te quero no altar, eu te quero do meu lado, com os olhos fixos. Mas Diácono Wagner, você não sabe como é difícil. Hackear? O que é hackear que você está falando? Hackear é roubar coisa, falar ligar o negócio. Meus irmãos, Pra você eu passar. quero finalizar com o Reverenda Joyce, em nome de Jesus. Será que é Te coloco de pé, igreja, em nome de Jesus. Glória. essa bateria? Tem crente, não desliga da comunhão. Tem crente que diz: você não sabe o tamanho da minha prova, você não sabe o tamanho da minha luta, você não sabe o tamanho do meu problema, você não sabe o que eu estou passando no casamento, na família, no lar, você não sabe o que eu estou passando no meu ministério, meu pai. Mas deixa eu dizer algo. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho